Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura, monitora do cursinho de Química, e hoje a gente vai ver a aula de balanceamento químico. Para a gente entender bem como que funciona o balanceamento químico e até para que a gente usa ele, a gente tem que entender o que é, né, e como que foi definida a lei da conservação de massa. Bom, a lei da conservação de massa, ela foi introduzida pelo químico francês Lavoisier e ela define que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as substâncias, quando elas reagem umas com as outras, elas não são perdidas. O que ocorre, na verdade, é a transformação dessas substâncias. E o que é essa transformação? É um novo rearranjo dos átomos, ou seja, os átomos que entraram, eles vão se rearranjar, né? Vão se colocar em posições diferentes e aí vão formar novas substâncias, mas as quantidades dos átomos, das moléculas, vai continuar a mesma. Então, o que vai mudar é só o arranjo, ok? Então, assim, para resumir, a gente tem que pensar assim, que a lei da conservação de massa, ela vai definir que tudo que vai entrar, seja na reação, no sistema, vai ser igual a tudo que vai sair. Só que o arranjo, né, desses átomos, dessas moléculas, vai ser diferente. Então, as substâncias juntas vão gerar uma outra substância, só que as quantidades vão ser as mesmas. Uma analogia que a gente pode fazer é com a receita de bolo, porque aqui a gente coloca ovos, farinha, açúcar, leite e etc. E a gente consegue fazer um bolo. Só que as quantidades de ovos, por exemplo, desculpa, são iguais aqui e no bolo. Se você colocou 2 aqui, vão ter 2 ovos aqui. Se você colocou 100 gramas de farinha, vão ter 100 gramas de farinha. Então, aqui é uma ótima analogia. Tudo que a gente colocar desse lado vai ser exatamente igual a tudo que tem aqui nesse bolo, só que num arranjo diferente, ok? Tendo entendido a definição da lei da conservação de massa, a gente pode agora começar a entender como que vai funcionar o balanceamento de reações químicas, que é exatamente o tema da aula de hoje. Então, para a gente entender bem como que é a representação, o que é cada coisa e como que a gente vai trabalhar em cima disso, vamos começar entendendo aqui essa reação genérica que envolve a substância A mais a substância B, dando a substância C, ok? Se vocês perceberem, ao lado de cada uma das substâncias envolvidas, tem uma letrinha minúscula. E o que é essa letrinha minúscula? Bom, essa letrinha minúscula é o coeficiente estequiométrico de cada uma das substâncias. E o que é o coeficiente estequiométrico? O coeficiente estequiométrico é exatamente o valor, né, da quantidade de cada uma das substâncias presentes na reação. O que quer dizer isso? Por exemplo, aqui o Azinho poderia ser 2, então nós teríamos 2 moléculas da substância A na reação. Aqui o Bzinho poderia ser 3, então nós teríamos 3 moléculas da substância B na reação. E a soma dessas quantidades definidas, por exemplo, poderia dar 5. Então, nós teríamos 5 moléculas da substância C, ok? Então, os coeficientes estequiométricos, eles definem quantidade, né, da substância envolvida na reação, ok? Essa seta aqui, que a gente está vendo no meio da equação aqui, ela pode ser considerada um sinal de igual. Se vocês lembrarem da receita de bolo do slide anterior, era ovo mais leite mais farinha mais açúcar igual ao bolo, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa. A gente pode colocar aqui A mais B é igual a C, nessas definidas quantidades, né, pelos coeficientes estequiométricos. Então, aqui a gente considera um sinal de igual, uma equivalência, ok? Então, funciona tanto para esse lado quanto para o outro.
Aqui, sabendo, né, que o sinal de igual é aqui, nós podemos definir que antes do sinal de igual, ou seja, aqui nessa região, nós vamos ter os reagentes, ou seja, A e B são reagentes dessa reação química, eles são a matéria-prima da reação. Sem eles não vai surgir o produto C, que é exatamente todas as substâncias depois do sinal de igual. Então, antes da seta reagentes, depois da seta produtos, ok? Então, aqui vamos ver um exemplo com substâncias que a gente conhece, né? Para ficar um pouco mais fácil de entender como que funcionaria. Antes da gente ver o exemplo aqui, eu gostaria de ressaltar que aqui, segundo a IUPAC é uma instituição, né, que eu vou explicar assim resumidamente, ela que constitui as normas, né, do setor educacional da química. Então, a IUPAC, ela define que os coeficientes estequiométricos devem ser os menores valores inteiros possíveis, ok? Então, o que é o menor valor inteiro? É o menor número inteiro, ou seja, fração, né, não seria um número possível, né, que você tem que colocar. Então, aqui vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, essa primeira reação, ela já está, né, com os menores valores inteiros, porque, por exemplo, aqui, ó, 2 e 2 e 1. Esses daqui já são os menores valores inteiros que você poderia encontrar. Você poderia até dividir, né, todo mundo por 2, mas o que ia acontecer? Ia aparecer esse meio, tá vendo? 1 sobre 2 e 1 sobre 2 não é um valor inteiro, é um valor fracionado. Ou seja, se, por exemplo, pedirem no exercício, dê a resposta seguindo, né, as considerações da IUPAC, essa equação aqui não seria a resposta, seria essa daqui, ó. Eu até reescrevi aqui embaixo, né, para fixar bem. Então, teria que ser 2, 1 e 2, são os menores valores inteiros possíveis, ok? Então, aqui se a gente analisar a equação, a gente vai perceber que esse daqui, H2, é o A. Opa, ficou ruim aqui. É o A. O O2 é o B. E a própria água é o C. Ou seja, H2 mais O2 são os reagentes e a água é o produto, ok? E aqui, o 2 seria o Azinho. Esse 1 aqui, quando não está escrito nada, por exemplo, aqui, ó, quando não vem indicado um valor, é porque é 1, ok? Então, aqui, esse 1 seria o Bzinho. E esse 2 aqui seria o Czinho, ok? Então, juntando essas exatas quantidades de H2 mais O2, a gente vai ter essa quantidade aqui, né, de água, ok? Bom, um macete para você começar a análise do balanceamento é seguir essa regra do macho. E o que é a regra do macho? O nome é até engraçado, mas vocês vão entender que ela ajuda muito na hora do balanceamento. É a gente procurar uma ordem para analisar os coeficientes estequiométricos, ou seja, a gente tem uma ordem, né, que é mais fácil para analisar as quantidades e ver se as quantidades antes da seta, ou seja, as quantidades antes do sinal de igual, estão iguais às quantidades depois do sinal. Então, as quantidades de reagentes têm que ser igual às quantidades de produto. E a gente segue essa ordem para ter um começo, né, dessa análise e ser uma coisa mais simples, mais rápida. Vocês vão ver que vai ser bem útil na hora dos exercícios e, logicamente, na hora das provas. Então, por onde a gente começa a análise? A gente começa pelos metais, ok? Então, um exemplo aqui de metal, né, vocês vão ter que relembrar lá as questões de tabela periódica que já foram vistas,
é o potássio. Então, quando você receber a equação que você tem que balancear, você começa analisando a quantidade que tem de metais. Se você tiver o potássio, você começa olhando o potássio, que é um exemplo de metal. Em seguida, você vai analisar os ametais. Então, as quantidades dos ametais. Aqui um exemplo de ametal é o bromo, ok? Quando existe ali na equação os metais de transição, a gente analisa logo em seguida. Então, viria metais, ametais e metais de transição. Só que eles não estou falando que não são comuns de aparecer, mas, né, dentro da regra, eles não encaixariam aqui no nome, então é um adendo, é só uma informação a mais para vocês. Então, se aparecer metais de transição, vocês analisam depois do ametais e antes do carbono. Aqui um exemplo de metais de transição é o ferro, ok? Então, em seguida, né, se aparecer o metal de transição, você analisa as quantidades de carbono, ok? Carbono está aqui. Analisou, né, as quantidades de carbono, você vai analisar as quantidades de hidrogênio. Hidrogênio está aqui em cima na tabela. E o último que você analisa é o próprio oxigênio, ok? Então, aqui nós temos o oxigênio. Então, relembrando a ordem, você começa com metais, em seguida analisa ametais. Se houver os metais de transição, você analisa depois dos ametais. Então, metais, ametais, metais de transição. Aí vem carbono, hidrogênio e, por último, as quantidades de oxigênio. Então, você vai analisando e acertando. Um lado tem que estar igual ao outro, ok? Então, se eu tenho 2 hidrogênios antes do igual, ou seja, antes da seta, eu tenho que ter 2 depois da seta, ok? Isso daqui é o importante, as quantidades têm que ser as mesmas. Então, agora vamos ver, né, como que a gente vai fazer esse balanceamento. Para fazer balanceamento de equação química, a gente tem dois métodos. O primeiro método que eu vou apresentar aqui para vocês é o método das tentativas. E como que a gente, né, desenvolve esse método? Bom, se a gente seguir esse roteiro, vocês vão ver que é bem simples. A primeira parte do roteiro é indicar o coeficiente 1 para o elemento que aparece somente em uma substância dos membros. Ou seja, se você tem um carbono e o carbono só aparece em uma das substâncias, você coloca esse carbono com o coeficiente 1. Na hora de fazer os exemplos vai ficar mais visual. Em seguida, o que a gente faz? Quando mais de um elemento aparece somente uma vez em um dos membros, devemos escolher começar pelo que tiver maior quantidade de átomos. Então, a gente vai ter que relembrar, né, aquelas condições, né, de quem tem a maior quantidade de átomo e ele que vai receber o coeficiente 1 para a gente começar. E a partir disso, a gente prossegue com os demais elementos seguindo a regra do Marshall, ou seja, a gente tem que relembrar aquela ordem, né, de metais, ametais, metais de transição, carbono, hidrogênio e oxigênio, e aí a gente continua as análises, ok? Então, vamos lá para um exemplo. Seguindo aqui os exemplos, vamos ao primeiro. Então, aqui, nosso primeiro exemplo vai ser a reação de combustão do gás butano. Então, vamos a algumas considerações que eu acho que já vão ajudar vocês em bastante coisa. Quando fala de combustão, é porque um dos reagentes é O2, ok? Lembrando lá, reagentes antes da seta é O2, e o outro reagente é exatamente quem vai sofrer a combustão, ou seja, o outro reagente vai ser o próprio gás butano. 4H10. Ok? Então, toda vez que falarem de combustão, é porque O2 é um dos reagentes e quem está sofrendo a combustão é o outro reagente, ok? Então, vamos ver aqui a reação, ó. Butano, né, é um dos reagentes e O2 é o segundo reagente
Lembrando, né, reagentes são todos aqueles antes da seta, ok? Então, antes da seta, reagentes. Depois da seta, nós temos o quê? Produtos. E os produtos dessa combustão são CO2 e água, ok? Então, vamos lá. Vamos começar lembrando da regra do macho. Então, o que nós temos aqui envolvido? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso olhando nos dois membros, nós só temos carbono, hidrogênio e oxigênio envolvidos. Então, se a gente lembrar da regra do macho, o carbono é o primeiro que a gente analisa. E lembrando, né, daquele roteiro que foi visto no slide anterior, ele aparece uma vez nesse membro e uma vez nesse membro, ou seja, uma vez antes da seta e uma vez depois da seta. Então, a gente vai colocar ele com o coeficiente igual a 1, ou seja, o Azinho dele, né, ele vai ser igual a 1. Tá vendo aqui, ó? Então, ele vai ter esse coeficiente igual a 1, seguindo, né, que ele aparece uma vez em cada membro e que, pela regra do macho, ele é o primeiro a ser analisado. Então, se a gente coloca ele igual a 1, nós vamos ter que, desse lado, nós vamos ter 4 carbonos, ok? 10 hidrogênios e 2 oxigênios, certo? Desse lado, nós temos o quê? 1 carbono, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, mais 1 oxigênio aqui, então nós teríamos 3 oxigênios, ok? Se vocês perceberem, os valores não batem, ou seja, o balanceamento, né, as quantidades não são iguais. Se as quantidades não são iguais, nós temos que ir ajeitando os coeficientes estequiométricos para poder fazer com que os dois lados da seta, né, ou aqui do nosso sinal de igual, realmente estejam iguais. Então, vamos lá. Aqui, reorganizando, se nós temos 4 carbonos desse lado, nós temos que ter 4 carbonos desse lado, né? Porque nós já começamos aqui com 1, então nós temos 4, 4 e 4. Então, aqui, do carbono, nós já conseguimos acertar, ok? Então, seguindo aqui a quantidade, nós temos as quantidades exatas de carbono para os dois lados. Agora, nós vimos que as quantidades de oxigênio e de hidrogênio também estavam desiguais. E lembrando da regra do macho, nós precisamos agora arrumar as quantidades de hidrogênio, ok? Então, vamos lá. Se nós temos 10 hidrogênios desse lado e nós tínhamos apenas 2 desse lado daqui, quanto que deveria ser, né, o coeficiente aqui antes era 1, então quanto que deveria ser para poder dar 10? Se a gente fizer aqui a conta, 5 vezes 2 é igual a 10. Então, agora nós temos 10 hidrogênios de um lado e 10 hidrogênios do outro, ok? E por último, seguindo a regra do macho, nós vamos olhar o oxigênio, que desse lado nós temos 2 oxigênios e desse lado agora nós temos 5 vezes 1, né? Porque aqui nós só temos 1. Então, nós temos 5 vezes 1, 5. E aqui, 4 vezes 2. Então, nós temos 8. Então, desse lado aqui, nós temos 13 oxigênios e desse lado apenas 2, ok? Então, continua números desiguais. Se a gente for arrumar, nós colocaríamos dessa forma: 13 sobre 2, porque esse 2 cancelaria com esse 2 aqui, né? Lembrando de propriedade de fração. Então, aqui ficaria 13. E aqui nós já vimos pela conta, também seria 13, certo? Só que, se a gente for relembrar daquela consideração da IUPAC,
valores fracionados não são a melhor opção para a gente colocar como resposta. Então, qual que seria a melhor resposta? Multiplicar todo mundo por 2, ok? Porque aí esse valor vai ficar no valor inteiro. Então, como que ficaria a resposta final? 1 vezes 2, 2. 13 sobre 2 vezes 2, 13. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 2, 10. Ok? Então, aqui relembrando, ó, seguindo aí o PAC, os coeficientes estequiométricos devem ser os menores valores mais inteiros. Então, valores inteiros, então esse fracionado aqui não seria a melhor opção de resposta. E a resposta, seguindo todos os conceitos que a gente viu, mais as considerações da IUPAC, seria essa daqui, ok? Então, vamos aqui a um segundo exemplo, que é a decomposição térmica de um molde de cromato de amônio. E como é que a gente representa, né, essa decomposição térmica? Bom, a equação ela é exatamente essa daqui, né? E nós percebemos aqui que nós temos um reagente, que é o de cromato de amônio. Aqui, né, o nosso sinal de igual, nossa setinha. E ele forma 3 produtos, ok? Entre os produtos, nós vamos ter o gás nitrogênio e água, ok? E o que nós vamos determinar, né, a partir desse exemplo? Se vocês perceberem aqui, nós temos algumas incógnitas dentro da equação, ok? Então, dessa vez, não é só checar se está, né, igual de um lado e de outro. Vocês vão ter que achar os valores que façam ficar igual. É parecido com as questões de álgebra, né? Essas coisas que vocês viram em matemática, né? Ou seja, nós vamos achar valores para x, para y e para z, ok? Que façam essa igualdade, porque isso aqui, lembrando, é um sinal de igual. Então, tudo que está desse lado tem que ser igual a tudo que está desse lado. E isso só vai ser possível achando os respectivos valores de x, de y e de z. Ok? Vale ressaltar aqui que esse 2 aqui, ó, estão vendo esse 2 aqui? Ele tem que ser um valor que você vai multiplicar todas as substâncias aqui dentro, ok? A gente tem que frisar isso, porque vai ser importante no balanceamento. Ele também é considerado ali, né, um coeficiente. Então, nós temos que multiplicar para saber as exatas quantidades. Aqui, igual está dizendo aqui, ó, o número 2, do lado do parênteses, multiplica todos os elementos que estão dentro dele, ok? Então, vamos deixar isso em mente para a realização do balanceamento. Então, agora vamos começar aí a análise do balanceamento substância por substância. Então, retomando aí nossa equação, né, que foi vista anteriormente, e vamos começar relembrando, né, a regra do macho. Então, aqui nós temos metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. E o que nós temos aqui na equação? Nós temos um ametal, ok, nitrogênio, o hidrogênio, cromo é um metal de transição, então, relembrando, o metal de transição, ele viria aqui, ó, entre, né, os ametais e o carbono. Aqui, metal de transição. E aqui, repetindo, né, nitrogênio, cromo, oxigênio e hidrogênio, ok? Então, se a gente relembrar da ordem, o primeiro que a gente vai analisar, né, que nós temos aqui, é o ametal. Então, aqui estão vendo, ó, o cromo, ele é um metal de transição e o nitrogênio é um ametal. Então, o primeiro que a gente vai analisar, opa, aqui ficou bem em cima, é o nitrogênio, pois o cromo é um elemento de transição, ok? Então, vamos começar aí. Bom, então, analisando aqui o nitrogênio, vocês vão perceber que ele já está balanceado. E como que a gente sabe que ele já está balanceado? Se vocês verem aqui, lembrando que o 2 multiplica todas as substâncias que estão dentro do parênteses, então aqui nós teríamos o quê? 2 vezes 1, né? Porque aqui é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 2 nitrogênios. E desse lado nós temos quanto? 2 nitrogênios.
Tá vendo? 2 vezes 1, 2. E aqui 2 também. Opa, aqui, acabei desenhando um em cima do outro. E aqui nós teríamos 2 também. Então, o nitrogênio já está balanceado. Ok? Então, não precisa mexer em nenhum dos coeficientes do nitrogênio, porque ele já está balanceado. Então, aí nós seguimos para a próxima substância, ok? Então, ali. Então, agora, sabendo que o nitrogênio já está balanceado, nós vamos para a próxima substância. Seguindo a regra do macho, a próxima substância seria o metal de transição. E o metal de transição é o cromo. Então, analisando o cromo, nós vamos ver que tem 2 cromos do lado esquerdo da reação, ou seja, 2 cromos antes da seta. Ali nós temos os 2 cromos, que é 2 vezes 1, né? Porque o coeficiente aqui do dicromato de amônio é 1. Já vou até escrever aqui, que é 1 também. Aqui é o próprio Z. E aqui é 1 também, ok? Então, ali nós temos 2 vezes 1, 2, ok? Então, se a gente relembrar que a seta aqui é um sinal de igual, ou seja, igualdade, se nós temos 2 cromos de um lado, qual vai ser o valor de x para a gente ter 2 cromos do outro lado? Então, se a gente fizer aqui uma equação, né? Equação algébrica simples, igual vocês já devem ter visto em matemática, nós vamos achar que o valor de x é igual a 2, ok? Então, desse lado nós vamos ter, desse jeito, desculpa, nós vamos ter 2 cromos antes da seta e 2 cromos após a seta, ok? Então, assim o cromo fica balanceado. Agora, nós vamos para a próxima substância. Então, ainda seguindo a regra do macho, nós vamos ter a próxima substância sendo carbono. Só que se a gente olhar aqui, não tem carbono envolvido. Então, o que vem depois do carbono? Então, vem hidrogênio. Então, analisando o hidrogênio, nós vamos ter que nós temos 8 hidrogênios do lado esquerdo da equação, ou seja, 8 hidrogênios antes da seta. Por quê? Porque nós temos o 2 multiplicando os 4 hidrogênios, dentro do parênteses. Tá vendo ali? Então, 2 vezes 4, 8 hidrogênios antes da seta. Então, sabendo que aqui nós temos 8 e desse lado nós vamos ter Z, né? Só que esse Z é multiplicado por esse 2. Então, qual deve ser o valor de Z para que também tenham 8 hidrogênios desse lado? Então, aqui, se a gente fizer uma equação, né? Lembrando aqui que esse 2, tem que ser, né? Tem que ser uma multiplicação aqui. Então, é 2Z igual a 8, né? Então, aqui é o lado depois da seta e o lado antes da seta. Então, o valor de Z é 8 dividido por 2, ok? Então, sendo assim, o valor de Z é igual a 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 de um lado, 8 do outro, ok? E, por fim, nós vamos analisar, né, seguindo também a regra do macho, o oxigênio. Então, olhando aqui, nós temos 7 oxigênios do lado esquerdo da equação, ou seja, 7 oxigênios antes da seta, antes do sinal de igual. E aqui nós vamos ter o valor de I, lembrando aqui, né, que é 1, de I não, meu Deus, de Y. Então, nós temos 7 de um lado, 7 vezes 1, e aqui nós iríamos ter o valor de Y vezes 1, ok? Então, qual deve ser o valor de Y para que também tenha um 7 do lado direito, ou seja, do lado depois da seta? Então, lembre-se que nós já temos 4 oxigênios do lado esquerdo. Lembrando aqui, né, que nós já temos 4 oxigênios desse lado. Quando não tem nenhum número, quer dizer que o número é igual a 1, ok? Isso eu já havia falado aqui para vocês. Então, tanto aqui na frente, né, da substância, quanto a gente diz subscrito aqui embaixo, quando não tem nada dizendo, é porque é igual a 1. Então, aqui nós já temos 4, né? Então, seriam 4
mais y, porque aqui seria y vezes 1, né? Então, seria o próprio y, e tem que ser igual a 7. Então, vamos fazer aqui essa equação, tá vendo aqui? 4 mais y tem que ser igual a 7. Então, isolando, né, o próprio y, nós vamos ter que y é igual a 3. Então, qual que seria a resposta final aí, né, desse? É que, aqui nós temos a nossa equação já com os valores x, tá vendo aqui? O nosso x é igual a 2, o nosso y é igual a 3 e o nosso z igual a 4. E dessa forma, a equação fica balanceada. E como eu falei para vocês, esse exercício, né, foi pedido na FUVEST. E se vocês perceberem, não foi difícil, né? Foi um exercício simples. Ele é um pouco trabalhoso porque você tem que analisar substância por substância. Mas se você faz com calma, né, se você faz com atenção, não é difícil. E foi pedido no vestibular super concorrido e super complicado. Então, para vocês verem como o balanceamento é cobrado em todas as áreas, é muito importante que vocês entendam todos esses conceitos, ok? Bom, agora vamos para um segundo exemplo, que ele vai solicitar aí para a gente? Ele vai pedir a soma dos coeficientes da equação abaixo. Então, primeiro a gente vai ter que, né, ver quais são os coeficientes, ou seja, a gente vai ter que balancear essa equação, ou checar, né, se ela já estiver balanceada, a gente já soma tudo de uma vez, ou se não estiver, a gente vai ter que arrumar e aí depois fazer a soma, ok? Então, voltando lá, relembrando, seguindo pela regra do macho, o que nós vamos ver? As substâncias e qual a ordem que a gente vai analisar os coeficientes. Então, nós temos bromo, potássio, oxigênio e hidrogênio. Do outro lado, nós temos a mesma coisa, então nós percebemos que não temos nem carbono e nem metais de transição. Então, quem a gente vai começar analisando? Lembrando da regra do macho, a gente começa analisando o potássio, porque é o metal, aqui ó, potássio. Em seguida, a gente analisa o bromo, porque é o ametal. Como não temos carbono, né, não temos, então, por último, a gente analisa hidrogênio e oxigênio. Então, a ordem, potássio, bromo, hidrogênio e oxigênio, ok? Então, vamos começar. Aqui, retomando a equação que a gente recebeu, né? Então, analisando o potássio, que é o primeiro que a gente precisa ver o coeficiente, nós vamos perceber que nós temos 2 potássios do lado direito da equação. Ou seja, aqui nós temos a seta, né, nosso sinal de igual. E se a gente olhar aqui, nós temos 2 potássios do lado direito da seta, ou seja, né, depois do sinal de igual. Tá vendo aqui? Então, relembrando aqui, os coeficientes que nos foi dado a partir dessa equação são todos 1. Tá vendo? 1. Quando não vem nada escrito, né, relembrando, é porque o valor é 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Espero que eu não tenha ficado tão bagunçado, mas acho que deu para entender, né? Então, nós temos 2 potássios de um lado e aqui nós temos 1 potássio. Então, quanto que devia ser esse valor aqui para que esteja balanceado? Se nós temos 2 desse lado e 1 desse lado, o nosso valor aqui, né, em vez de 1, que foi o que ele deu, deveria ser 2. Então, ali tá vendo, ó, x igual a 2. Então, esse valor aqui deveria ser 2, porque aí ficaria 2 potássios desse lado e 2 desse, e aí o potássio estaria balanceado, ok? Então, fizemos a análise do potássio a partir aí da regra do macho e do balanceamento da equação. Bom, seguindo, né, a regra do macho, nós analisamos, né, o metal, que foi o potássio, então agora nós vamos analisar o ametal, ou seja, nós vamos analisar o bromo. Então, analisando o bromo, nós vemos que tem 2 bromos do lado esquerdo da equação, ou seja, nós temos 2 bromos antes da seta. Tá
tá vendo? Lembrando aqui que é 1, né? Quando não vem escrito é porque é 1, né? A gente já subentende que é o valor 1. Então, 2 vezes 1, 2. Nós temos 2 do lado esquerdo, 2 antes da seta. Então, se a gente for olhar agora o lado direito da equação, ou seja, o lado depois da seta, dos produtos, nós vamos ter 2 bromos do lado direito. Dessa forma, possui já a mesma quantidade de elementos dos dois lados. Então, tá vendo aqui, ó? Que é 1 também, né? Porque não veio nada, né, indicado. Então, é 1. Então, 1 vezes 1. Ups. Então, aqui, né, relembrando, é 1. Que é 1. Então, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 é 2. Então, dessa forma, a gente já tem as quantidades iguais de bromo de um lado e de outro. Então, nós temos 2 bromos de um lado e 2 bromos do outro. Então, conforme a equação que já foi dada, para o bromo já está balanceado. Se vocês se lembrarem, para o potássio a gente teve que arrumar, ó, tá vendo aqui, ó, o valor lá de X que a gente achou, para o potássio a gente teve que arrumar. Mas para o bromo já está balanceado, ok? Então, agora, seguindo para o próximo, que seria o hidrogênio. Bom, galera, conforme aí a resolução, vocês vão perceber que o hidrogênio, né, ele também já estaria balanceado, ó, tá vendo? Nós teríamos 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios, e 2 hidrogênios desse lado, ó. Então, o hidrogênio também já estaria ok. E aí, por último, a gente analisaria o oxigênio e exatamente no oxigênio que nós vamos ver um probleminha aí nessa equação. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, analisando o oxigênio, que seria o último, seguindo a regra do Marshall, porque se vocês olharem aqui, o hidrogênio já está certinho. Nós temos 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, então o último a ser analisado seria o oxigênio. Então, analisando o oxigênio, nós temos 2 oxigênios do lado esquerdo da reação. Tá vendo aqui? Deixa eu apagar aqui o que eu fiz para o hidrogênio, que vocês já viram que ele ficou certinho, né? Então, aqui nós teríamos 2 oxigênios do lado esquerdo da equação, certo? Então, aqui, 2 oxigênios antes da seta, beleza? Então, voltando, só que do lado direito, ou seja, depois da seta, no lado dos produtos, nós temos 4. Porque aqui 3 vezes 1, né? 3, que é dessa substância aqui. E 1 vezes 1, que é 1, ó. Também é 1. 4. Então, se vocês perceberem, nós temos 2 de um lado e 4 do outro. Ou seja, isso daqui não é igual. Ou seja, não está balanceado. Temos um erro. Então, a equação não está balanceada. Esses valores que a gente já tinha achado para bromo, para potássio, para hidrogênio, eles não servem. Por quê? Porque a última substância não está balanceada. Então, como que a gente vai resolver isso? Já que a gente já fez tudo isso e ainda viu que esses valores não servem para essa equação. Bom, uma técnica que é o outro método que agora eu vou explicar para vocês. O primeiro método, né? A gente viu, é um método bem simples. Agora, esse segundo método é chamado de método das tentativas múltiplas. Tá vendo o método das tentativas múltiplas? E como é que a gente resolve? A gente fixa o coeficiente estequiométrico no primeiro composto. Ou seja, a gente pega o primeiro composto e fixa um número nele. E ele que será alterado cada vez que não der certo a tentativa. Como a gente viu, aquela tentativa não deu certo, né? Então, a gente já viu que teria que mudar o coeficiente e fazer todo o processo de análise de novo para a gente ver se a tentativa vai funcionar. Ficou um pouco confuso, mas acho que talvez com um exemplo fique mais simples. Então, vamos lá. Aqui, ó, se vocês lembrarem, os valores que a gente usou, a gente já fez a tentativa com o coeficiente do K valendo 2. Lembra? O potássio foi o primeiro que a gente analisou e a gente fixou ele como 2. Lembram? Então, agora vamos tentar com ele valendo 3.
seguindo as mesmas regras. Então, aqui, ó, tá vendo? Antes aqui tava valendo 2, agora tá valendo 3. Agora temos 3 potássios do lado esquerdo, ou seja, nós temos 3 potássios antes aqui do sinal de igual, sinal da seta, né? E precisamos que dos dois lados sejam iguais, ou seja, tem que ter 3 aqui e 3 aqui do potássio, correto? Então, temos 2 compostos que possuem o potássio, que é esse e esse, tá vendo? E o que a gente faz? Precisamos ver quais as combinações possíveis. Então, aqui vai ser um teste de combinações. Você vai ter um número fixo de um lado, que aqui no caso é o 3, e desse lado aqui, dos produtos, você vai variando as combinações. Tá vendo? Então, aqui, fixo no 3, fixo, e aqui você tem a primeira combinação, que é o primeiro 1 e o segundo 2, e a segunda combinação, que é o primeiro 2 e o segundo 1, ok? Então, essas são as combinações possíveis, tendo esse 3, né, do lado dos reagentes, que foi o que a gente determinou para a tentativa, fixo. Tá vendo? Ele não muda, a gente só varia o lado dos produtos. Ok? Então, vamos lá ver se vai dar certo dessa vez. Então, aqui, né, passando as equações aqui para a gente poder mexer direitinho. Escolho uma das opções e tento resolver, ok? Então, você pega uma dessas daqui, uma das duas, e tenta resolver. Se a que você escolheu não deu certo, por exemplo, a primeira não deu certo, então você tenta fazer a segunda, e se não der certo, aí a gente vai ter que escolher de novo o coeficiente, porque, por exemplo, para o 3, a gente só tem essas duas combinações, certo? Então, se nenhuma das duas combinações der certo, é porque o próprio 3 também não dá certo. Então, a gente teria que escolher um novo coeficiente, tá bom? Então, aqui, ó, fica calmo. Se não der certo ainda, caso aconteça, terá que escolher o outro coeficiente, ok? Então, é tranquilo, é exatamente como eu falei. Escolhe uma das opções. Se a opção não der certo, escolhe a outra opção. Se nenhuma das opções possíveis dá certo, é porque o próprio coeficiente está errado. Então, a gente tem que alterar, ok? Então, já adiantando aqui, as duas do 3 estão erradas, tá? Então, vamos fazer uma análise aí um pouco mais rápido. Bom, como foi dito, as duas possibilidades, né, usando o coeficiente igual a 3, vão dar errado. E agora eu vou explicar, mostrar para vocês, né, os erros. Usando a primeira opção, a gente vai ter, né, essa configuração aqui. E lembrando que o potássio a gente, né, já deixou balanceado, tá vendo? O potássio a gente já tinha balanceado e a gente tinha achado duas possibilidades. Então, quem nós vamos analisar agora, né, seguindo a regra do macho? Bom, nós analisamos o metal, então agora o ametal. Então, a análise agora é para o bromo. Então, aqui, analisando o bromo, nós vamos ver que nós temos 3 bromos do lado direito. Aqui, 1 vezes 1 e 2 vezes 1. 3 bromos. Então, para o bromo estar balanceado, o coeficiente desse bromo aqui deveria ser 3 sobre 2, porque 3 sobre 2 vezes 2 daria 3. Então, 3 de um lado, 3 do outro, ok? Então, aqui, tá vendo? 3 vezes 2 vezes 2 daria 3 desse lado. E nós já temos 3 desse lado. O bromo estaria balanceado, certo? Seguindo na análise, o que nós deveríamos analisar é o hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui, nós temos 3 do lado esquerdo. Tá vendo? 3 vezes 1, 3. E para que tenhamos igualdade dos dois lados, o coeficiente estequiométrico dessa substância aqui, que contém o hidrogênio, deveria também ser 3 sobre 2. Então, aqui nós temos 3 desse lado, 3 hidrogênios, 3 sobre 2, desculpa, vezes 2, é 3 também. Então, o hidrogênio também estaria balanceado. E agora, analisando a última substância da regra, que é o oxigênio. Aqui, o oxigênio, ele teria 3 oxigênios de um lado, né? 3 vezes 1, 3. Aqui, nós também teríamos 3 oxigênios. E aqui, nós teríamos, desculpa, 3 sobre 2 hidrogênios, tá vendo aqui? Hidrogênios não, desculpa, oxigênios. Então, nós temos
3 do lado esquerdo e do lado direito 7 sobre 2. Portanto, nós temos um erro e essa possibilidade também não funciona para o balanceamento dessa equação. Bom, agora voltando lá e usando a nossa segunda possibilidade, porque nós acabamos de ver que a primeira possibilidade que o coeficiente aqui 3 nos dava deu errado, bom, então vamos tentar a segunda possibilidade, ok? Então, seguindo a mesma análise, aqui o bromo, nós vamos ter 3 do lado direito, então para que a igualdade funcione, nós temos que ter o coeficiente estequiométrico de 3 sobre 2, aqui. Analisando o hidrogênio, nós temos de novo 3 do lado esquerdo, para que tenhamos igualdade, o seu coeficiente estequiométrico também deverá ser 3 sobre 2, né? Até agora nenhuma mudança. E agora aqui para o oxigênio, que era o último, né, da análise. Nós temos 3 oxigênios do lado esquerdo novamente, e do lado direito nós agora temos 15 sobre 2. E, portanto, de novo, um erro. Por quê? Porque os lados não estão balanceados. Nós temos um lado com 3 e um lado com 15 sobre 2. Então, essa possibilidade também não funciona. Então, vocês viram que as duas possibilidades do coeficiente 3 deram errado. Então, o próprio coeficiente 3 está errado. Então, nós temos que pensar num novo coeficiente e, por consequência, nas novas possibilidades desse coeficiente, ok? Então, aqui, agora usando um coeficiente 4, ok? Nós tentamos 2, não deu certo, 3 não deu certo, então agora vamos tentar 4. Então, tentando aqui o coeficiente 4, aqui agora nós temos 4 potássios do lado esquerdo, precisamos que dos dois lados sejam iguais, ou seja, nós temos que ter 4 aqui e 4 aqui, certo? Que isso aqui, né, é o nosso sinal de igual. Então, 4 e 4. Nós temos de novo, dois compostos que possuem o potássio, né, os nossos dois compostos, e o que fazer? Precisamos ver as combinações. De novo, nós temos que pensar no coeficiente e nas combinações e trabalhar a partir disso, ok? Então, vamos ver aqui as nossas combinações para o coeficiente, para o coeficiente 4, ok? Então, de novo, relembrando, a gente fixa aqui, ó, o coeficiente na substância, no primeiro composto, que é o composto que tem o nosso metal, que é a primeira substância que a gente analisa. Então, acho que eu não falei isso, desculpa. Que a gente pega o primeiro composto, que é o composto que tem a substância que você vai analisar primeiro. Então, qual composto é o primeiro? É o que tem o metal. Então, qual o nosso aqui que tem o metal? É esse daqui, que tem o potássio. Então, ele vai ser fixado com o coeficiente e os outros vão ser combinações, ok? Então, para o coeficiente 4, nós temos essas 3 combinações e agora nós vamos analisar cada uma delas e ver se o coeficiente 4 ou uma das suas combinações funciona, ok? Então, vamos lá. Bom, então, vamos lá, né? Testar as possibilidades e ver se o coeficiente 4 vai funcionar aí pra gente no balanceamento dessa equação. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aqui um adendo, né? Uma dica aí para vocês prestarem atenção e que vai até acelerar aqui um pouco a nossa análise da segunda tentativa, que é com o coeficiente 4. Bom, ó, se vocês perceberem, desculpa aqui, gente, quanto maior, né? Quanto maior o coeficiente que está junto com o KBrO3, maior é a diferença entre os números de oxigênio dos dois lados. Ou seja, quanto maior o coeficiente que tiver aqui junto, maior vai ser a diferença do lado esquerdo, ou seja, antes do igual, e do lado direito, depois do igual. Se vocês lembrarem, conforme a gente foi aumentando esse coeficiente aqui, passou de 7 sobre 2 para 15 sobre 2. Então, a diferença é bem grande conforme a gente vai aumentando esse coeficiente. Então, vamos fazer a análise da tentativa com o coeficiente 4, pegando o menor coeficiente, né, que está multiplicando ali o nosso KBrO3, para ver se ele funciona, porque os outros dois,
se vocês lembrarem das combinações, eles já eram maiores. Era 1, 2 e 3, respectivamente os coeficientes das possibilidades. Então, o 2 e o 3 eram grandes, então quer dizer que a diferença ia ser maior. Então, vamos tentar aqui com a análise da opção 1, que tinha aqui o coeficiente menor multiplicando o KBrO3, então a diferença dele ia ser menor, né? A diferença aqui entre os números de oxigênio, então a possibilidade dele funcionar aqui seria maior, ok? Então vamos testar. Então, analisando aqui o bromo, né? Nós vamos ter 4 bromos do lado direito aqui, tá vendo? 4 bromos. E para que o coeficiente estequiométrico, né? Para que esteja balanceado, desculpa, o coeficiente estequiométrico tem que ser 2. Então, aqui tá vendo? 2 vezes 2, 4, ok? Analisando para o hidrogênio, nós temos 4 oxigênios, 4 hidrogênios do lado esquerdo. E para que tenhamos igualdade, né, o coeficiente estequiométrico aqui tem que ser 2. Então, aqui tá vendo? 2 vezes 2, 4, com esse 4, certo? E agora, para o oxigênio, vamos ver se agora o oxigênio deu certo. Então, nós temos 4 oxigênios do lado esquerdo. 4 oxigênios do lado esquerdo. E do lado direito, nós temos 5, porque aqui nós temos 1 vezes 3, certo? E 2 vezes 1. Então, aqui nós temos 3 mais 2, 5. E aqui nós temos 4. De novo, nós temos um erro, ok? E se vocês lembrarem, se eu aumentar isso daqui, ou seja, se eu usar as outras possibilidades, esse coeficiente vai aumentar. Então, essa diferença aqui ainda vai ficar maior. Então, o erro vai ficar maior ainda. Então, o coeficiente 4 também não funciona. Nenhuma das possibilidades dele vai funcionar. Porque se eu pegar as outras possibilidades, a única coisa que vai acontecer é aumentar essa diferença. De 4 de um lado e 5 do outro, pode passar para 8 e 10, 12 e 20, coisas assim, ok? Então, o coeficiente 4 também não funcionou para a gente. Como vocês viram, a gente pode continuar as tentativas conforme for necessário. Então, passamos de 2 para 3, de 3 para 4. E agora eu vou mostrar a tentativa aqui com o número 6, né? Eu pulei a tentativa com o número 5, se vocês quiserem, seria interessante de vocês fazerem também. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente. E foi a tentativa que as meninas mostraram na aula, não é exatamente presencial, mas na aula que a turma também participou. Essa aula gravada aqui, né? Eu pulei já para a tentativa 6, com o valor 6. E se vocês quiserem, tiverem interesse, seria muito legal fazer com o coeficiente igual a 5, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer, né, o coeficiente estequiométrico para o potássio no valor de 6, porque nós testamos 2, não deu certo, 3 não deu certo, 4 não deu certo. Vocês podem fazer o 5, as meninas demonstraram na aula que também não deu certo. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês com o valor 6, ok? Então, vamos lá. Agora, nós temos 6 potássios do lado esquerdo, então precisamos que os dois lados estejam iguais, 6 igual a 6. E nós temos, de novo, 2 compostos que possuem potássio, né, do lado direito. Então, o que nós vamos fazer? Ver as combinações possíveis. Então, usando o coeficiente igual a 6, nós temos essas combinações. Relembrando, a gente fixa o coeficiente no primeiro composto. O primeiro composto é aquele, no caso, que possui o metal, e o que possui o metal aqui pra gente é o KOH, ok? Então, é o que possui o potássio, então, em todas as possibilidades, é ele que vai ter o coeficiente 6, e nós vamos seguir as combinações, ó, tá vendo? As combinações do outro membro a partir disso. Tudo bem? Então, vamos relembrar também que quanto maior esse valor aqui, ó, eu vou até fazer numa outra cor, para ficar melhor para ver, né? O que a gente falou anteriormente.
que quanto maior o valor que multiplica o KBrO3, maior a diferença entre os oxigênios, ok? Não vamos esquecer disso, tá bom? Então, vamos lá testar as combinações e ver se esse coeficiente vai dar certo. Então, relembrando, né, igual eu falei para vocês, quanto maior o coeficiente que multiplica o KBr, maior a diferença entre os oxigênios, ok? Então, vamos testar a primeira opção, porque se vocês se lembrarem, é a que tem o menor valor multiplicando o KBr, que no caso aqui, o valor que vai multiplicar o KBr, O3, né, é o valor 1. Nas outras já vai aumentando, então a diferença, consequentemente, iria ser maior. Então, vamos testar com a menor diferença e ver se funciona, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, né, o valor fixo de 6. Aqui, o menor valor multiplicando o KBr, porque aqui, ó, vamos ter a menor diferença, ok? Se aqui é um valor pequeno, a diferença vai ser pequena, tá bom? Então, aqui nós já vimos que o potássio vai estar balanceado, né, por essa opção. Então, agora a análise segue para o bromo, que é o ametal. Então, seguindo aqui para o bromo, nós temos 6 do lado direito. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6, ok? Então, para que a igualdade, né, funcione, 6 igual a 6, o coeficiente estequiométrico desse bromo aqui tem que ser 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. Então, 6 de um lado. Nossa, esse 6 ficou bem feio, tudo bem. 6 de um lado, igual, né? Porque a nossa seta é o sinal de igual, igual a 6 do outro. Ok? Então, bromo balanceado, ok? Vamos para o próximo. Analisando agora o hidrogênio, né? Relembrando que tudo isso é seguindo a regra do macho, hein, gente? Por favor. Então, aqui nós temos 6 do lado esquerdo, 6 hidrogênios. E para que nós tenhamos, né, a igualdade, ou seja, para que o hidrogênio também esteja balanceado, o coeficiente estequiométrico aqui vai ter que ser 3. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6. De novo, 6 igual a 6, ok? E por último, analisando o oxigênio, nós vamos ter 6 oxigênios desse lado e aqui nós temos 3, ok? E 3. Ou seja, nós já temos o 6 igual a 6, né? 6 aqui. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. Ok? Então, para o coeficiente 6 e para a possibilidade aqui, né? A opção de 1 e 5, nós temos a equação totalmente balanceada. Todas as substâncias envolvidas, né, conseguiram ficar balanceadas. Então, se a gente relembrar a pergunta, né, a gente fez tudo isso e qual que era a pergunta desse exercício? A soma dos coeficientes da equação abaixo é igual a... Então, aqui, 3, 6, 1, 5 e 1. Foi o que... Desculpa, 3 foi o que a gente achou, certo? Então, se a gente somar 3 mais 6 mais 1 mais 5 mais 3, nós temos 18. E essa daqui é a resposta, ok? Esse método é um pouco mais trabalhoso, eu sei, mas vai do gosto, do que vocês se sentirem mais confortáveis, mais seguros de fazer. Se vocês tiverem outras dúvidas, se não tiverem entendido, essa matéria é um pouco complicada, mas ela é a base para tudo que a gente faz na química. Absolutamente todos os exercícios que a gente faz devem envolver em algum momento alguma coisa de balanceamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, entrem em contato ou comigo, ou com o João, ou com as outras meninas, né, Mari, Lara. Então, o que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido.
né? Um ótimo aí mês de junho pra gente. E tenham um ótimo dia, ótimos estudos. Qualquer coisa estamos aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.